Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. As nossas conversas dominicais têm tido alguma irregularidade nos últimos tempos, por razões várias, porque tenho estado em atividades pastorais fora do meu ambiente habitual, em retiros, sobretudo em Fátima, e outras ausências, e por isso não tenho estado pontualmente ao domingo nestas conversas dominicais. Não é que me tenha esquecido da vossa presença e das vossas expectativas, porque de certa maneira já estáis habituados a esta presença ao ritmo dominical. Mas eu também já expliquei uma vez ou outra que não deveis ficar muito surpreendidos se um domingo ou outro eu não tenho estas conversas dominicais, como de resto nos próximos tempos talvez vá acontecer, uma vez que me vou ausentar, ou de férias, ou de atividades apostólicas e pastorais, e por isso, talvez neste verão, só vou aparecer mais uma ou duas vezes, e depois fica para outubro, no reinício das nossas atividades pastorais. Hoje eu queria partilhar convosco, que me estáis a ouvir, dois sentimentos bastante diferentes, mas que confluem na mesma causa. Uma é de profunda, como é que é dizer, de luto. Não é propriamente tristeza, mas é mais saudade, falta, falha, sobretudo pela morte súbita de um dos meus irmãos no sacerdócio e também na congregação, que foi também meu aluno há muitos anos. Ele tinha 43 anos de idade, 25 anos de consagração religiosa, que ia celebrar as suas bodas de prata no próximo mês de setembro, e também no mês de setembro era o seu aniversário. Tinha neste momento 43 anos. Era uma pessoa boa, é um homem bom. Só tenho dele boas recordações, quer como estudante. Era um rapaz calmo, tranquilo, sereno, muito simples. Não era propriamente daqueles astros luminosos, solares, de grandes inteligências, mas também não era daqueles mais fracos. Era um aluno normal, né, que fazia bem os seus trabalhos e tinha bom aproveitamento nos seus estudos, mas sempre muito reservado na sua palavra, mas sempre muito sereno. Né? Só tenho boas recordações dele, e a sua partida intempestiva, porque estava na Suíça na semana passada, acompanhando um grupo de escuteiros da paróquia de que era pároco, ali na Póvoa de Santa Iria, e enquanto se fazia uma escalada a uma montanha, não sei se era muito alta ou não, mas fazia uma subida com os seus escuteiros, e de repente o coração parou e caiu morto, não é? Foi subitamente. Eu tinha estado com ele muito recentemente, fomos juntos a uma peregrinação jubilar aos lugares dionianos na Bélgica e na França, e muito recentemente na proximidade da solenidade do Coração de Jesus, porque ela era jubilar, fazia 25 anos de consagração religiosa. O superior provincial pediu-lhe para fazer o retiro, e ele fez umas conferências muito belas, muito profundas, sobre o sentido da espiritualidade do coração de Jesus e as suas implicações na vida espiritual de cada um, na vivência do sacerdócio, da vida religiosa e da experiência comunitária. Realmente muito boa, e dei-lhe os parabéns, e manifestei o desejo dele me facultar o texto para o ler com mais atenção, uma vez que não tinha assistido à primeira conferência, à primeira meditação. Depois ele presidia a Eucaristia, fez uma linda homilia, e no almoço que se seguiu ficámos juntos à mesa. Ele, apesar de ser uma pessoa muito simples, muito recatada,
sempre com um sorriso nos lábios, sempre sorridente, irradiava paz, tranquilidade, bonomia, não é? Gostava também de contar anedotas e uma delas que contou nesse almoço fez-me rir muito, muito. E fico com esta memória, com esta grata memória, e isso me leva a pensar que herança podemos dar, não é? Que herança podemos dar? Deste rapaz, deste jovem, deste sacerdote, só tenho boas memórias, como de tantos outros, não é? E que herança havemos de dar àqueles que que nos recordarem? Isto é muito importante. Paz à sua alma. Estive ontem na missa Ezequiel, presidida pelo Senhor Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, que fez uma linda homilia, que foi ao mesmo tempo um elogio do sacerdócio e também um elogio da vida sacerdotal do Padre Adelino Ferreira, que consagrou toda a sua vida numa oblação permanente de entrega, martirial no sentido do testemunho ao Senhor, ao qual se consagrou pelo batismo, pelo crisma, pela ordenação sacerdotal, pela consagração religiosa, em que ele repetia todos os dias, porque era uma alma devota, uma alma boa, o ato de oblação que os sacerdotes do coração de Jesus todos os dias repetem. Nós estamos de luto. Eu particularmente estou de luto porque a sua partida repentina, ao mesmo tempo que me enche de esperança, e realmente nas expressões ezequiais nós pedimos para que o Senhor acolha a sua alma em paz, porque ele possa receber a recompensa dos justos, que fez da sua vida um sacerdócio permanente, não só pelo batismo, mas sobretudo pela ordenação sacerdotal. Estou de luto, mas ao mesmo tempo naquela tranquilidade que a vida espiritual, a vida cristã nos dá. Porque aqueles que morrem no Senhor, as boas obras o acompanham, como diz o livro do Apocalipse, e por isso as suas boas obras, que estavam de certa maneira refletidas na multidão dos paroquianos e de outras pessoas, sacerdotes e outros, na missa das Ezequias, pode ser um sinal, um testemunho. Que descanse em paz. Outro sentimento é de alegria pela experiência, pela vivência, melhor dito, destes últimos domingos, em que pude acompanhar, no primeiro caso à distância e depois presencialmente, a ordenação sacerdotal de um grupo de jovens sacerdotes do Patriarcado de Lisboa, julgo eu, eram todos do Patriarcado de Lisboa, alguns sacerdotes, não sei bem o número que foram, 6 ou 7 sacerdotes, que há 2 semanas foram ordenados na sede de Lisboa, e 2 diáconos, todos eles que tinham sido meus alunos. Aliás, este grupo de sacerdotes foi a minha última turma, porque eu jubilei-me em 2023, dei a minha última aula no dia 25 de maio de 2023, e essa turma, estes grupos de novos sacerdotes, tinha sido os últimos alunos do último curso que eu dei na faculdade, o curso de soteriologia, esta palavra rara, com certeza, na vossa linguagem comum, representa a antropologia teológica, isto é, como nós podemos considerar e ver o mistério do homem à luz do mistério de Cristo, a vivência em graça, etc. E os 2 diáconos também tinham sido meus alunos, mas esses, pelo menos um, do ano anterior. E por isso a ordenação deles foi para mim motivo de alegria, e um deles, o diácono, que foi ordenado diácono, convidou-me para a sua ordenação diaconal, o outro, que foi ordenado sacerdote, convidou-me para a sua ordenação sacerdotal, a que eu não pude participar porque estava em Fátima no retiro, e terminei esse retiro demasiado cansado, de maneira que não pude chegar a tempo de participar na ordenação sacerdotal. Mas eu prometi ir à missa nova, que foi no domingo passado. Fui lá, participei na missa nova de um destes sacerdotes, que foi para mim uma memória, um recordar
também as minhas origens, não só da vocação, porque o testemunho que ele deu é um testemunho maravilhoso de uma vocação que quase que nasce connosco, não é? E depois ver aquele jovem, um rapazinho, aquele jovem de 25 anos, salvo erro, deve ser a idade dele, e dos outros que lá estavam presentes, foi para mim uma grande alegria humana e sacerdotal, porque eu fiquei com aquela impressão, com aquela sensação porque foram meus alunos, que deixei já uma herança, colaborei na sua formação, de tal modo que, mesmo alguns deles poderão ser teólogos, no sentido de professores de teologia, mas aquela formação que eu ajudei a transmitir continua e, por isso, de certa maneira, fico naquela alegria quase paterna de ver que a vida que eu procurei transmitir e cultivar continua. E por isso foi realmente uma vivência muito profunda, de uma profunda alegria. E portanto junta-se, por um lado, é o luto de alguém que terminou a sua carreira, mas manteve a fé, e que eu, de certa maneira, já há muitos anos, não é? Ajudei na sua formação, e agora descanse em paz, recebendo o fruto que o Senhor prometeu àqueles que fossem fiéis, ou a recompensa dos justos, de que fala as Escrituras, e estes que começam o seu ministério sacerdotal com aquele entusiasmo da juventude, mas que não é apenas um entusiasmo de um sentimento passageiro, mas é um entusiasmo que decorre naquele sentido originário da palavra entusiasmo, que é a alegria que decorre de termos Deus em nós, não é? E tenho ouvido alguns testemunhos, ainda há dias, num programa de televisão em que dois deles davam um testemunho do que significa ser padre hoje, nestes tempos controversos em que vivemos, e fiquei realmente muito emocionado ao vê-los transmitir a alegria pela sua consagração sacerdotal, uma alegria com certeza contagiante, que há de com certeza tocar outros jovens, outros rapazes, que o Senhor, através deles, possa tocar os seus corações para se entregarem totalmente ao Senhor por causa do Reino, não é? De facto, nestes tempos complexos em que vivemos, mas ao mesmo tempo maravilhosos, não é? Em que nós somos convidados a ir ao essencial. Um deles, numa celebração mais privada de missa nova, e depois no jantar que se seguiu, um deles me perguntou qual seria a causa mais urgente na Igreja contemporânea. E num primeiro momento eu respondi dizendo a Igreja não tem causas urgentes, porque a Igreja tem todo o tempo do mundo. Mas depois, na reflexão que eu fui fazendo com ele, cheguei à seguinte conclusão de duas. Não apenas uma causa urgente, tanto do ponto de vista teológico e pastoral, como duas. E uma delas, a primeira, que aliás estes jovens, tanto no testemunho do irmão que partiu, porque chegou a sua hora de voltar realmente à pátria, no mistério da morte, porque o provincial, no final da homilia, lê-nos um pequeno texto que ele tinha escrito na sua meditação, que partilhou connosco nesse retiro. Ele fazia referência a esta oblação permanente de uma vida que se esgota no Senhor, na expectativa da participação na ressurreição de Cristo, que já se celebra na fé e nos sacramentos, mas que na experiência da morte é a alma que regressa, que vai para junto do Senhor e encontra nele o repouso e a pátria. E então eu disse, meditando com este jovem, que me perguntava qual é a causa mais urgente do ponto de vista teológico e pastoral, eu cheguei à conclusão de que era esta, realmente, descobrirmos o que significa ser discípulo de Jesus, fazendo dele a razão última da nossa própria existência, tudo centrado em Cristo. De tal modo que nós possamos viver do mesmo modo que ele viveu, o Senhor,
que fazia da vontade do Pai o seu alimento. Não é? Não se faça a minha, mas a tua vontade, não é? Que é o grande tema da agonia de Jesus no horto e a razão da sua morte na cruz, onde se revela o mistério da Santíssima Trindade, que se entrega totalmente pelo homem para que se realize em nós aquilo que já os padres da Igreja diziam: ele fez o que nós somos para nós sermos o que ele é. E por isso centrar toda a nossa existência naquilo que é essencial e descobrir o que significa realmente ser discípulo de Cristo hoje, na Igreja de hoje. Aliás, o Papa Leão XIV disse isso numa das suas primeiras intervenções. O objeto principal da razão de ser da Igreja no mundo é anunciar Cristo, não é? Anunciar o Evangelho. Mas o Evangelho é Nosso Senhor Jesus Cristo e ser sinal dessa presença. E o outro tema era a compreensão do homem. O outro tema urgente na pastoral e na teologia e na espiritualidade é revelar o mistério do homem em Cristo, não é? O que é que nós somos, não é? A antropologia e esse mistério realiza-se no sacerdócio, porque o sacerdote é, do ponto de vista teológico e espiritual, outro Cristo, uma palavra que nos vem já desde os padres da Igreja, nomeadamente São João Crisóstomo, que considerava o sacerdote alter Christus. Este tema da configuração existencial e sacramental do Padre com o Nosso Senhor Jesus Cristo é retomado no Magistério da Igreja. E mais recentemente, isto é, nos tempos mais recentes, no século XX e no século XXI, quem desenvolveu este tema desta configuração cristológica do sacerdote com o mistério de Cristo na sua existência e do ponto de vista sacramental foi naturalmente o Pio XII, o Concílio Vaticano II, representa Cristo em pessoa, Paulo VI e, mais ainda recentemente, depois de Paulo VI, foi João Paulo II nos seus documentos sobre o sacerdote, não é? Estamos realmente num tempo importante de voltar ao essencial e é interessante que no rito na liturgia da Missa Nova, no final, há o beija-mãos, não é? Quando nós beijamos o sacerdote em espírito de fé, estamos a beijar as mãos de Cristo, não é? Porque ele é Cristo, não é? O Santo Padre Pio assim o dizia: as minhas chagas são as chagas de Cristo, não é? Eu acho muito interessante que o Papa Leão XIV deixa que lhe beijem a mão, não é? E, portanto, beijar a mão não é beijar a pessoa, é beijar o mistério que através da pessoa se realiza. Bem, mas eu estava a dizer que o mistério do homem, da antropologia cristã, realiza-se realmente no sacerdote, mas realiza-se também no batizado, não é? No batizado. O que é que significa ser cristão? Qual é a concepção do homem cristão? Não é? Pelo batismo, pelo crisma, somos configurados com Cristo, não é? E somos um sinal para isso. E por isso a evangelização e o testemunho do Evangelho, não só pelo sacerdote, mas pelos cristãos, na vida pública, na família, no trabalho, na cultura, na política, tão importante nos dias de hoje, porque a política é a ciência nobre de procura do bem comum, de nos aproximarmos uns dos outros, fazer dos outros nosso próximo, nosso irmão, como hoje no Evangelho o Senhor nos ensina através da parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? O meu próximo é todo aquele do qual eu me aproximo, como o bom samaritano que se aproximou do homem que tinha sido assaltado, desapossado dos seus bens, deixado quase morto. E essa configuração do bom samaritano, cada um de nós deve ser o bom samaritano, ou comportar-se como um bom samaritano, mas na teologia patrística, Santo Agostinho concretamente, dá-nos uma leitura mais profunda, porque aquele homem abandonado na estrada, maltratado, despojado, quase morto, representa cada um de nós. O bom samaritano é Nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua encarnação desce até junto de nós, na sua compaixão, pega em nós, coloca em cima da sua montada, leva-nos à estalagem, confia-nos ao estalajadeiro para que cuide de nós, e tudo isto
é uma simbologia. Jesus Cristo toma conta de nós e leva-nos, entrega-nos à Igreja e aos seus ministros, que são os sacerdotes, mas também, por largamente, cada cristão deve colocar-se ao serviço da vida e deve colocar-se ao serviço dos outros, no sentido de erguê-los de tudo aquilo que o possa oprimir e, por isso, fazer do nosso próximo, aproximarmos dos outros, porque só assim é que realizamos o primeiro mandamento que no Evangelho de hoje só acordava. O que é que vês na lei? O que é que lês na lei? Pergunta Jesus ao escriba. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todas as tuas forças e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer que a nossa relação com os outros é critério da nossa relação com Deus. Já São João dizia, numa das suas cartas, salvo a primeira, quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê é mentiroso. E por isso esta relação com os outros, de proximidade, de fraternidade, independentemente da sua cultura, da sua religião, porque repare, o homem caído não se diz o que era, mas quem era? Era alguém que descia de Jerusalém para Jericó. Provavelmente alguém que tinha ido a Jerusalém como peregrino, pronto, seria um judeu. Mas passou um sacerdote, passou um levita, que descia também a caminho de Jericó e passaram ao lado, não o consideraram próximo. Veio um samaritano e encheu-se de compaixão, tomou conta dele, mas esse bom samaritano é Jesus Cristo. E o cristão que se configura com Jesus Cristo, existencial e sacramentalmente, deve ser também para com os outros bom samaritano. Isto é, aproximar-nos uns dos outros. Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que está junto de mim. É aquele do qual eu me faço próximo. Estabelecendo pontos. Muito bem. Era isto que eu gostava de partilhar consigo neste domingo, em que partilho consigo dois sentimentos tão diferentes, de luto e de alegria. Sendo que a alegria também faz parte do luto, porque eu acredito que o Senhor o terá recebido nos seus braços. Porque a morte do cristão, a morte dos discípulos do Senhor, é um adormecimento no Senhor. E penso que foi assim que aconteceu ao meu irmão no sacerdócio e na vida religiosa, Padre Adelino Ferreira, que numa missão importante de acompanhamento da juventude, subindo a montanha, aí ficou. Porque subiu outra montanha, que é a montanha do encontro com Deus. Que em paz descanse. Muito obrigado pela sua atenção e até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.